Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o primeiro episódio do Ritmocast, um podcast pensado especialmente para falar sobre arritmias cardíacas. Meu nome é Cláudio Faria Júnior, eu sou cardiologista, especialista em arritmias, e juntamente aqui com o nosso glorioso Dr. Gustavo Reis, nós estaremos aqui juntos nessa jornada para falarmos um pouco mais sobre as arritmias, o impacto que as arritmias têm no nosso dia a dia, no dia a dia de cada um de vocês, da sua família, e como nós podemos prevenir, identificar e até mesmo considerar alguns aspectos no que diz respeito a tratamento de arritmias. A gente, né, Gustavo, sempre lida com isso, né? Nós lidamos bastante com isso no consultório e nós vemos muita necessidade de conversar um pouco mais, né? Existem muitas informações hoje disponíveis na internet, redes sociais, mídias, mas falta informação de qualidade. E por faltar informação de qualidade, muitas vezes as pessoas chegam com conceitos errados, até mesmo médicos e profissionais de saúde têm conceitos equivocados no que diz respeito a identificar sintomas, sinais de arritmias, e muitas vezes deixam de tratar os pacientes, deixam também de oferecer para o paciente a melhor expectativa no que diz respeito a tratamento, né? Você também lida com isso, né, Gustavo, no seu dia a dia? Sem dúvida, Cláudio. É uma honra estar presente nesse episódio aí inaugural do Ritmocast, nessa sessão aí dedicada especialmente, né, para a população geral, para quem não é da área de saúde, mas que se interessa, né, por arritmias, ou até mesmo que é portador de uma arritmia, ou tem um familiar portador de arritmia. Tem muita coisa para discutir, muito conteúdo de interesse público. E falta conhecimento sobre o assunto, né? Falta educação sobre o assunto. E isso é um ponto-chave que, tendo educação, a gente facilita aí o diagnóstico e vamos facilitar principalmente o tratamento, né? E poder impactar diretamente no tratamento aí das arritmias para os nossos pacientes e para a nossa população. Então é fundamental esse tipo de conteúdo. Esperamos entregar muita qualidade aí para o público. Nesse projeto, nós vamos entregar semanalmente conteúdos voltados para profissionais de saúde e conteúdos voltados para todo mundo, para quem é profissional de saúde, para quem não é profissional de saúde, para quem se interessa pelo assunto, para quem talvez tenha familiar, marido, namorado, enfim, que possa se sentir impactado com esse assunto das arritmias cardíacas. E toda semana nós vamos tentar trazer assuntos que são interessantes e que são relevantes para o dia a dia de cada um de vocês. E para a gente começar, né, Gustavo, esse primeiro vídeo, né, esse vídeo inaugural, a pergunta é: por que você precisa saber o que são arritmias, né? Por que aqui quem está assistindo esse vídeo pela primeira vez, por que as arritmias elas têm importância, relevância e qual que é o impacto que essas arritmias podem trazer? Então, assim, primeiramente, né, o que são as arritmias, para a gente poder contextualizar tudo isso, Cláudio? Nosso coração, né, para ele funcionar de uma maneira adequada, ele precisa ter um ritmo regular, uma atividade elétrica regular que vai ocasionar, então, um batimento. Quando essa atividade regular, ela de alguma forma é impactada, seja, por exemplo, através de um coração mais lento, ou um coração mais acelerado, ou até mesmo um coração que bate numa velocidade adequada, mas que tem falhas, pausas, descompasso, né? De maneira geral, a gente pode pensar que estamos aí diante de uma arritmia. E a arritmia, ela pode impactar de uma maneira muito expressiva na população geral, porque juntamente com as arritmias, podem vir outros problemas mais sérios, mais graves, vinculados à arritmia. Por exemplo, uma arritmia aí muito comum, digamos a arritmia da moda, né? Principalmente pelo envelhecimento da população, por múltiplas causas, né, que nós vamos discutir adiante, mas é a fibrilação atrial. É uma arritmia que muitos já devem ter ouvido falar. Essa arritmia, ela pode ser até mesmo silenciosa num primeiro momento, né? Mas pode impactar em doenças gravíssimas, como um acidente vascular cerebral, né? Conhecido popularmente como um derrame. Então, isso pode gerar uma série de limitações para o paciente.
Muitos já conhecem, né, um familiar, enfim, algum conhecido que foi vítima de um evento como esse, neurológico, e sabe quão limitado, né, a pessoa fica. Então é importante a gente ter ideia de que a arritmia ela é muito frequente, tá? Depois nós vamos citar aí incidência, né, alguns detalhes sobre a arritmia, ela é muito frequente e pode trazer consigo aí sequelas, consequências muito graves. Então, como que nós podemos identificar, suspeitar, né, e quem que a gente deve procurar? Isso daí é muito importante ser levado em consideração. Eu gosto no consultório, no dia a dia, eu gosto muito de desenhar, assim, sabe? Eu sou uma pessoa muito visual. Então, quando eu vou conversar com os pacientes a respeito de arritmia, eu costumo falar para eles que o nosso coração ele é igual um relógio. Pensar num relógio desses de parede que tem pilha, né? Então, a gente precisa de um impulso elétrico para fazer ali o relógio funcionar. E nosso coração é a mesma coisa, né? Nosso coração é algo muito complexo. Tem diversas estruturas ali dentro, né? Nós temos músculo, válvula, artérias, veias. Mas o que faz tudo isso funcionar é um pequeno circuito elétrico. É uma coisa muito simples, né? E alterações na maneira como esse circuito funciona, né? Então, da mesma maneira que um relógio, né, ele sempre funciona de maneira bastante regular e cadenciada. Né? Então, um relógio que está mais acelerado do que o normal, um relógio que está mais lento do que o normal, ou um relógio que pula segundos, pula minutos, né? É a mesma coisa que acontece no coração quando nós temos arritmias. Né? Eu vi um dado muito interessante essa semana que diz respeito a quanto de pessoas são impactadas por arritmias no Brasil e no mundo. Né? No Brasil, esses dados são de 2022, se estima que mais de 300 mil pessoas, todos os anos, têm o que a gente chama de morte súbita. Né? Então, pessoas que estão bem, talvez até tenham seus problemas de saúde, mas em um determinado momento do dia ou da noite elas têm a parada cardíaca, né? E isso acaba tendo como consequência a morte. Né? Então, é um número muito expressivo. Né? Você falou de fibrilação atrial também, né, Gustavo? Se estima que no mundo inteiro, mais ou menos 2,5% da população geral, de todas as pessoas, tenham fibrilação atrial. Né? E isso vai equivaler mais ou menos aí 175 a 200 milhões de pessoas no mundo. E o impacto disso, né? Acidente vascular cerebral, né? AVC, derrame, sequelas gravíssimas, morte, doença renal, insuficiência cardíaca, né? Demência associada à arritmia, né? E às vezes a pessoa, por falta de acesso ou por falta, talvez, de encontrar um profissional que esteja capacitado a identificar e tratar isso, ela está sujeita a todas essas coisas. Né? Essa arritmia, né, Cláudia, a fibrilação atrial, ela tem um achado simples, muito interessante de ser mencionado, que é a questão da irregularidade. Né? É um tipo de arritmia que gera um batimento de uma maneira consistentemente irregular. Tá? E a gente tem até campanhas, né, da nossa própria Sociedade Brasileira, né, de Arritmia Cardíaca, na qual incentiva o paciente a ter, com certa frequência, palpar o pulso, por exemplo, né, uma maneira simples. E se você perceber que o seu pulso está irregular, deve sempre procurar um cardiologista, um médico, porque você pode estar diante de uma fibrilação atrial. Né, naquele momento inicial assintomática, mas que pode vir com todas essas sequelas que você mencionou. Se você fosse orientar uma pessoa, Gustavo, um familiar seu, por exemplo, quais seriam sinais, os sintomas que ele precisaria ficar atento para que ele possa identificar uma arritmia nele mesmo ou em outra pessoa? Né? O que acende a luz amarela ali para ele pensar em arritmia? Perfeito. Então, assim, temos que lembrar que as arritmias também podem ser assintomáticas, né? Não sentir nada. Mas, em termos, quando a gente fala em sintomas, quais são os mais prevalentes, né, e que merecem atenção e merece aí que o paciente procure uma avaliação médica? Temos vários, alguns dos mais comuns, por exemplo, são tonturas. Tá? Então, existem outras causas, naturalmente, né? O paciente pode ter tontura de origem neurológica, de origem vestibular, às vezes relacionado a obstruções, como, por exemplo, né, da artéria carótida. Mas tontura também é uma manifestação comum de arritmias. Então tem que prestar atenção e pedir e procurar uma avaliação médica. Além das tonturas, né, os pacientes podem ter um cansaço,
né, exagerado, exacerbado, também pode ser uma manifestação de arritmia. A sensação de pausas, de batimentos irregulares, de falhas do batimento cardíaco, ou aquela sensação de palpitação do coração disparar. Mas aí é num cenário diferente do cenário da atividade física, né? Que naturalmente, isso a gente vê muito no consultório, né? Muita confusão com relação a isso. A gente tem alguns pacientes que nos procuram porque sentiu o coração acelerado, mas foi durante uma atividade física. E foi um aceleramento normal, um aceleramento fisiológico, né? Não era uma arritmia. Tem que prestar muita atenção naquele aceleramento que vem de uma maneira desproporcional. Então você está lá em repouso, por exemplo, e do nada o coração dispara. Você sente o coração bater às vezes na garganta, né? O paciente fala de uma maneira, né, mais simples, digamos assim, sente a pulsação no pescoço, ou uma pulsação assim exageradamente alta. Isso tem que ser levado em consideração. Outros sintomas também relevantes, dor torácica. Tá? Dor torácica, o paciente pode estar diante de um infarto, sem dúvida, mas também tem arritmias que levam à dor torácica. Também é um sinal de alerta, também é um sinal relevante. Um outro sintoma aí muito importante é o desmaio, a perda da consciência, né, que nós chamamos aí de síncope. Inclusive, esse é um sinal que costuma estar associado com gravidade. Então, todo paciente com histórico de perda de consciência, ele tem que ser muito bem investigado. Pode ter também outras origens, como causas neurológicas, metabólicas, mas a causa cardiológica tem que sempre ser investigada, porque desmaios de origem cardiológica, muitos deles estão associados com um risco de morte súbita. Tem que ser muito bem avaliado isso daí. Legal. Essa questão do desmaio é até importante você ter tocado nesse assunto, né? Muitas vezes a pessoa tem um desmaio e ela vai direto no neurologista, né? É o primeiro médico que ela pensa em procurar, né? E quando a gente fala em desmaio, a maior parte dos desmaios, eles são causados por problemas do coração. Exatamente. Né? Então, o mais correto seria quando a pessoa tem um desmaio, na verdade, ela procurar o cardiologista. Né? E uma vez descartadas as causas relacionadas ao coração para o desmaio, aí sim talvez ela vai procurar o neurologista. Né? Normalmente é o caminho inverso. Né? Esse é um dos motivos, inclusive, que nós estamos aqui. A gente levar esse tipo de informação, porque isso é muito comum mesmo. Né? Você desmaiou, a primeira coisa que pensa é, opa, cabeça, né? Vamos no neurologista. Mas, né, em termos de prevalência, é mais comum ser cardiológico do que ser neurológico. Até essa questão do desmaio, né, Gustavo, a síncope, né, é um assunto muito complexo, né? É um assunto que merece um podcast exclusivo para ela, né? Uma conversa exclusiva. Com certeza. Para a gente falar um pouquinho sobre desmaio. Tem muitas nuances, né? Tem desmaio em pessoas mais idosas, tem desmaio em pessoas mais jovens, desmaio em quem a gente já sabe que tem problema de coração, desmaio em quem a gente não sabe que tem problema de coração. Né? Então, e é um sintoma que muitas vezes é negligenciado. Né? Fala, não, isso é frescura. Desmaiou porque estava calor. Às vezes desmaiou porque estava calor mesmo, né? Sim. Mas quem garante que a pessoa não tem algum tipo de problema? E é importante levar em consideração também o histórico, né? O histórico pessoal. Então, assim, além desses sintomas, por exemplo, se você tem um histórico familiar, né, de cardiopatia, de arritmia, isso é muito relevante. Qualquer sintoma tem que procurar precocemente uma avaliação médica. Também se você já tem, por exemplo, doenças de base. Né? Então é um paciente já hipertenso, ou até que já teve um infarto prévio. A gente sabe que pacientes com infarto prévio têm chance de arritmias graves. Então o histórico, né, já é portador de algumas doenças de base. Isso aí já vai acender um alerta maior para valorizar qualquer tipo de sintoma. Falando sobre isso, Gustavo, eu queria te fazer uma outra pergunta. Qualquer pessoa pode ter arritmia cardíaca? Qualquer pessoa, tá? Em níveis diferentes, em riscos diferentes, graus diferentes, mas todos somos suscetíveis a arritmias cardíacas. No Brasil, né, dados aí da Sociedade Brasileira também de Arritmia, nós temos aproximadamente 20 milhões de brasileiros portadores de arritmias cardíacas. Então é um número muito expressivo. E vai desde assintomáticos, como mencionamos, aos mais diversos sintomas e até mesmo aqueles 300 mil pacientes ano no Brasil que apresentam morte súbita. O problema é que muitas seriam evitáveis, né, se fosse feito o diagnóstico em tempo hábil para se tratar adequadamente.
Então a gente precisa acrescentar muito em termos de educação, em termos de screening, de pesquisa, de identificar a arritmia para poder prevenir. Mas é muito comum. E nós temos pacientes, né? A gente tem lá no consultório pacientes desde recém-nascidos. Temos pacientes até com arritmias intraútero, né? Que nem nasceram ainda e já apresentam arritmias. E às vezes a gente já precisa dar algum parecer a respeito disso, né? Até pacientes com 104 anos, né? Que foi a paciente mais idosa que a gente interviu aí. Com 106 agora, né? 106, né? Agora tá com 106. Às vezes 102, 104, 106. Tá indo bem, tá indo bem. Não para mais, né? Todas as faixas etárias aí pode, mas é óbvio que é mais prevalente, né? Com a idade. Então, pacientes idosos, via de regra, né? Tem uma incidência maior de arritmias do que pacientes jovens. Mas, por outro lado, quando você tem uma arritmia num paciente jovem, ativo, né? Produtivo, também, caso venha a ser uma arritmia grave, né, com risco de vida, risco de morte súbita, isso vai impactar muito mais do que no idoso. Então, assim, todos têm que ser muito bem avaliados e investigados. É interessante isso, né? Porque às vezes a pessoa ela ouve falar sobre arritmia, ela acha que é uma coisa que está muito distante dela, né? Ah, eu não sinto nada, eu não tenho nada, eu não posso ter arritmia, né? Ou talvez ela nunca pensou nessa possibilidade. Mas as arritmias, muitas vezes, né, elas são consequências de hábitos do dia a dia, né? As arritmias elas estão muito relacionadas a coisas que são comuns a todos nós, né? Como pressão alta, né? Um fator de risco muito grande para arritmias, obesidade, sedentarismo, né? Se a gente for pensar no nosso país, né, mais de 30% da população ela tem sobrepeso ou obesidade, né? E é um fator de risco muito grande, né, para desenvolvimento, surgimento de arritmias no futuro e todas as consequências das arritmias, né? E é isso que a gente não está falando aqui, né, de arritmias associadas a consumo de bebida alcoólica. Que né? tem uma relação direta, né? Relação e dose direta. dependente Exatamente, também, né? não tem dose segura, né? Tem. De álcool para arritmias. Isso né? aí também é assunto para um outro podcast, esse é um assunto para né? outro podcast, é polêmico. Bem polêmico, hein? A gente vai deixar para falar isso em outro momento. Álcool e arritmias fica para outro momento. Cigarro e arritmias, né? Tem uma relação muito forte também, né? Principalmente com as doenças pulmonares que surgem, né? Secundárias ao cigarro, ao tabagismo, e as arritmias que vão estar relacionadas também às doenças pulmonares, né? Outro que está muito na moda, né? Enfim, até por interesse acadêmico, né? É a apneia do sono, né? Síndrome da apneia obstrutiva do sono. Muito relacionado também com arritmias e com outras, né, doenças cardiovasculares. E tem dois pontos que são muito importantes, né? E a gente sempre ouve essa pergunta no consultório, né? Que é estresse, né? Se o estresse pode causar arritmias ou outros problemas cardíacos, né? E o consumo de café, né? Cafeína, né? Você podia dar uma palhinha para nós sobre a cafeína, mas uma palhinha mesmo, porque esse é um outro assunto também. Dá para assunto para podcast também. A gente não quer estragar, só para aumentar o apetite do pessoal, mas não vamos estragar o apetite da turma, não. Isso é individual, né? Assim, a cafeína ela é um estimulante. E tem pessoas que têm uma maior suscetibilidade, né, ao seu estímulo e pode ser gatilho, pode ser que a gente chama de trigger, né, para arritmias. Geralmente não arritmias graves, né, mas o paciente pode ter palpitações, incômodo, desconforto, a ponto de alguns pacientes não tolerarem a ingesta de café. Né. Mas não está associado, né, pelo menos em doses habituais, a aumento de risco de morte súbita, nenhum tipo de arritmia grave. Tá? E tem trabalhos que estudaram a dose, isso nós vamos deixar para discutir no podcast aí sobre o café. Via de regra, né, se você ingere aí doses habituais e não tem sintomas, não tem problema, né, tranquilo. Ótimo. E aí, falando um pouquinho, né, sobre aqui o papel do médico e do paciente também nessa questão, né? Quando o paciente vai para uma consulta, né, com o seu cardiologista, independente dele ser especialista em arritmia ou não, né, como que ele pode ajudar ali o médico dele a entender que aquele sintoma do coração dele é importante, né? Será que exames que ele pode levar, né, que ele não deve esquecer de levar se ele já fez algum exame, né, não deixar em casa, como que ele ajuda o médico dele a entender melhor o coração dele, né, para que eles possam chegar juntos aí a um desfecho favorável. A história clínica é o ponto inicial e principal, né? Então esclarecer muito bem os sintomas
E ele tem paciente que às vezes esquece, né? Porque algum episódio, ou principalmente teve uma tontura maior, um desmaio, alguns meses atrás, alguns pacientes esquecem. Então, fazer aí uma lembrança bem detalhada sobre os sintomas, isso é extremamente importante. Sobre o histórico familiar, principalmente se tem histórico familiar de morte súbita em pacientes mais jovens, né, abaixo de 45, abaixo de 40 anos, que aí pode estar associado com algumas arritmias de origem genética. Então, isso aí é extremamente relevante. E, sem dúvida, se já foi realizado algum tipo de exame, algum tipo de investigação, é de extrema importância levar todos esses exames. A arritmia, pessoal, de maneira geral, muitas têm um caráter que a gente chama de paroxístico, que é intermitente. Então, alguns momentos a arritmia aparece e diversos outros momentos não há arritmia nenhuma. Isso dificulta a investigação. Você realiza alguns exames e você demora para diagnosticar. Muitos pacientes levam um tempo até fechar o diagnóstico de arritmia. E, às vezes, questionando, né, o paciente sobre exames anteriores, às vezes até de muitos anos atrás, você pega e começa a revisar e você encontra um registro de uma arritmia, por exemplo, uma fibrilação atrial. Né? Então, e uma vez que o paciente teve o registro de fibrilação atrial, mesmo que isso seja de 5 anos atrás, muda totalmente a abordagem do paciente e o tratamento. Então é importante sempre guardar os exames e levar para avaliação do médico. Isso aí, a pessoa tem que se preparar, né? Tem que se preparar. Então ela vai, né? Ela pode até anotar se ela quiser, né? Até facilita, né? Tem muitos pacientes que anotam ali um roteirinho ali para ele não esquecer. Isso ajuda bastante na consulta, né? Então anotar quando o sintoma começou, se tem algum gatilho para aquele sintoma, né? Quanto tempo o sintoma dura, né? Se tem alguma coisa que faz o sintoma melhorar ou se tem alguma coisa que faz o sintoma piorar, né? Anotar os medicamentos que ele usa, né? Que ele faz uso, os tratamentos que ele já fez, né? Isso é muito importante, né? Porque às vezes ajuda a gente a raciocinar na hora ali, né? E como você falou muito bem, né? Levar os exames, né? Separa ali todos os exames que tem, né? Leva para consulta. Isso vai facilitar a vida do profissional, né? Que está ali atendendo, né? Essa pessoa, essa família. E vai também, sem dúvida, né? Ao fazer isso, melhora também, né? O desfecho. Vai agilizar de toda o diagnóstico a situação, aí, né? Sem dúvida. Né? Facilita o tratamento também. Sem dúvida. E a gente tem muitas opções hoje, né? A gente tem um grande arsenal disponível para investigar arritmias, né? Desde exames simples, como um eletrocardiograma, né? A gente faz ali em 5 minutos dentro do consultório, né? Até exames mais complexos, né? Como monitorização de 24 horas com Holter, implantes de aparelhos que registram arritmias, né? Como o Looper, e até mesmo cateterismo, né? Para investigar a arritmia, que é o estudo eletrofisiológico, né? E esse arsenal ele vai ser útil em várias situações, né? Dependendo de cada paciente, dependendo de cada arritmia, né? Então, como todo assunto complexo, a gente tem muito o que falar, né? E a ideia é trazer, né, esse assunto para todos, para que a gente possa aumentar mesmo, né, a cultura no que diz respeito à arritmia, a gente poder falar um pouquinho de prevenção também, que é uma coisa muito importante. E hoje em dia também esses dispositivos, né, smartwatches, os próprios celulares, smartphones, que é capazes de registrar, né, ritmos cardíacos. Então a gente tem, além do nosso arsenal, né, tradicional, que é muito vasto e é o principal, digamos assim, né, porque a gente ainda tem alguns problemas com essas tecnologias, né, usadas aí no dia a dia. E nós vamos discutir isso no momento oportuno. Mas também existem, né, essas ferramentas que é importante o conhecimento para poder aplicar elas de maneira adequada. Que legal. Então a gente tem um horizonte grande aí de coisas, né, para a gente discutir nas próximas semanas, meses, anos aí, né? E a gente espera, né, que esse conteúdo ele seja útil, né, para as pessoas, né, que a gente possa realmente criar uma cultura, né, de autocuidado, de conhecimento mesmo, né, que isso possa ter um impacto positivo na vida de todos. Né? Obrigado por encarar essa tarefa aí, né? Uma honra, um projeto aí que a gente está levando com bastante carinho, né? A gente já trabalha com educação já há um certo tempo, né, Gustavo? Há alguns anos, mas sempre educação voltada para médico, né? Sempre treinamento para estudante, para residente, né? Para formação de profissionais de saúde, mas a ideia agora é expandir isso um pouquinho, né? E a gente poder levar isso, né, como informação de qualidade para todo mundo,
né, que é do interesse de todo mundo. Tá? Muito obrigado para você que acompanhou aqui esse primeiro vídeo, esse primeiro episódio aqui, né, do nosso canal RitmoCast. Espero que esse assunto seja muito útil para vocês, para a família de vocês, que possa realmente criar valor. Se você acha que faz sentido isso, né, encaminhe ali para o seu namorado, para sua namorada, para sua esposa, para o seu pai, para o seu avô, que ele também possa acompanhar aqui com a gente essa jornada. E inscreva-se aqui no nosso canal do RitmoCast e nós vamos nos falando aí semanalmente. Tchau!